Hoje no Bíblia Comentada falaremos sobre como Deus, mesmo ser mencionado diretamente, dirige cada detalhe da história para cumprir seus propósitos eternos. Vamos caminhar pelo capítulo 6 do livro de Esther e enxergar como o Senhor usa até uma noite de insônia de um rei para reverter decretos de morte, exaltar os humildes e abater os soberbos. Prepare seu coração, porque hoje veremos que nenhuma circunstância está fora do controle das mãos poderosas de Deus. Naquela noite, enquanto o silêncio pairava sobre o palácio de Suzã, algo inusitado aconteceu. O sono fugiu do rei Assuero. Não era comum que um monarca, cercado de todos os luxos do Império Medo-Persa, passasse uma noite em claro. Tudo ao redor favorecia o descanso. Leitos macios, perfumes finos no ar, servos prontos para qualquer necessidade. Mesmo assim, o rei se viu inquieto, virando de um lado para o outro em sua cama real. Na cultura da época, acreditava-se que a insônia podia ser um presságio divino, uma maneira dos deuses ou do próprio destino comunicarem algo importante. No caso de Assuero, não era o destino cego que atuava, mas o Deus invisível que conduzia a história sem nunca precisar ser nomeado. Incapaz de dormir, Assuero mandou trazer o livro das crônicas, o registro diário dos fatos do seu reino. Era comum que reis mantivessem registros minuciosos de cada acontecimento no governo, conquistas, decisões, homenagens. Este livro, muitas vezes escrito em couro ou papiro, era como um baú onde se guardavam as joias da memória do reino. O rei pediu que o lessem para ele, talvez esperando que o som monótono das narrativas adormecesse sua mente agitada. Enquanto o escriba lia, as palavras ecoavam nas paredes douradas do quarto real, até que chegaram a um relato que chamou a atenção do rei. Era a história de um certo judeu, chamado Mardoqueu, que havia descoberto uma conspiração para assassiná-lo. 2 oficiais da guarda, Bigtan e Teres, haviam tramado para tirar-lhe a vida, mas o fiel Mardoqueu denunciou o plano, salvando o trono e a vida de Assuero. O rei, surpreso, interrompe a leitura e pergunta: que honra e reconhecimento se deu a Mardoqueu por isso? Esther, capítulo 6, versículo 3. A resposta do servo foi seca como o deserto, nada se lhe fez. Isso era um problema sério. No contexto persa, recompensar quem prestava grandes serviços ao rei não era apenas questão de gratidão, era uma estratégia de sobrevivência do império. Honrar alguém publicamente era um recado claro. Quem protege o rei é exaltado, quem o ameaça é destruído. Se Mardoqueu, que havia salvo o rei, não tinha sido honrado, então outros poderiam pensar que servir ao rei não valia a pena. Assuero, então, determinado a corrigir essa falha, busca imediatamente uma solução. Nesse momento, como uma peça que se encaixa de forma perfeita no grande quebra-cabeça de Deus, entra em cena Amã. Era ainda madrugada quando Amã chegou ao pátio externo da casa do rei. Viera com intenções sômbrias. Pretendia pedir permissão para enforcar Mardoqueu numa forca de mais de 20 metros de altura, construída em frente à sua própria casa. O detalhe de a forca ter essa altura, cerca de um prédio de 7 andares, em comparação moderna, revela a ânsia de Amã por humilhar Mardoqueu de forma pública e grotesca, transformando sua morte em um espetáculo de vergonha. O rei, ao ouvir passos nos átrios, manda perguntar quem estava ali. Informam que era Amã. Assuero, sem saber dos planos de seu ministro, manda chamá-lo imediatamente. A ironia que paira sobre este momento é esmagadora. Amã, que vem para pedir a morte de Mardoqueu, é convocado para ser o instrumento da sua exaltação. Quando Amã entra e se curva diante do rei, Assuero faz uma pergunta carregada de suspense. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Esther capítulo 6, versículo 6. Amã, tomado por uma vaidade cega, não cogita outra possibilidade a não ser que o rei estivesse pensando nele próprio. Na mentalidade persa, onde os nobres buscavam incessantemente os favores reais, Amã se via como o favorito absoluto. Sua mente imediata se enche de imagens de glória e aplausos. Ele não hesita em propor o que mais ardia em seu coração, ser tratado como o próprio rei, ainda que por um dia. Amã responde: ao homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real de que o rei se costuma vestir e o cavalo em que o rei costuma montar, e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça. Esther capítulo 6, versículos 7 e seguintes.
É impossível ignorar o peso simbólico desse pedido. Vestir as roupas do rei, montar o cavalo real, usar a coroa, tudo isso significava, nos costumes da época, ser visto como uma extensão do próprio rei. Não era apenas um reconhecimento. Era uma projeção pública de grandeza, uma exibição de poder e de favor divino. Enquanto Amã, com olhos brilhando de ambição, descreve detalhadamente o que gostaria que fosse feito, mal sabe ele que está cavando sua própria humilhação. Essa reviravolta é uma daquelas cenas em que o céu sorri ironicamente para os esquemas humanos. A mão de Deus, silenciosa mas firme, estava movendo as peças do tabuleiro. O contexto histórico é fascinante. O Império Medo-Persa, no qual se passa essa história, era conhecido por sua burocracia rígida, pela importância dos protocolos e por sua cultura de honra pública. Reis como Assuero sabiam que manter o prestígio da coroa era essencial para a estabilidade interna do império. Isso explica porque Assuero não apenas quis corrigir a falha de não honrar Mardoqueu, mas também desejou que essa honra fosse feita de maneira grandiosa, pública e inquestionável. Há também uma beleza sutil no pano de fundo espiritual desta narrativa. O nome de Deus não é mencionado no livro de Esther, mas sua presença é tão evidente quanto o sol no deserto. Deus age nos bastidores, no detalhe da insônia do rei, na escolha do trecho lido, na chegada de Amã no momento exato, na inversão dos planos malignos. Tudo costurado com uma precisão tão fina que nenhum fio escapa ao seu controle soberano. Enquanto isso, Mardoqueu, que naquela manhã provavelmente ainda estava de luto e vestido com roupas simples de judeu exilado, nem imaginava o que Deus estava preparando para ele. Muitas vezes, a maior intervenção de Deus em nossas vidas acontece quando nem estamos vendo. Estamos lá, caminhando no dia a dia, enfrentando nossas batalhas silenciosas, e do alto, o Senhor, que vê tudo, muda os decretos dos homens sem precisar quebrar uma única lei. Naquele momento, Amã, ainda com o peito estufado de orgulho e a mente inflamada pela expectativa de ser honrado, escutava atento o que mais o rei ordenaria. Mas o cenário que se desenhava estava prestes a virar de cabeça para baixo, de um jeito que ele jamais poderia imaginar. O Deus que levanta os humildes e abate os soberbos estava com sua mão invisível para escrever mais um capítulo impressionante nessa história que atravessa os séculos e que hoje ainda fala tão forte aos nossos corações. Então, como se puxasse uma peça escondida de um gigantesco quebra-cabeça, o rei Assuero, após ouvir a proposta ousada de Amã, ordena com palavras que caíram como trovões em céu azul. Apresenta logo a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para Mardoqueu, o judeu que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma de tudo o que disseste. Esther, capítulo 6, versículo 8. A reação de Amã, ainda que não esteja escrita com todas as letras no texto, transparece nas entrelinhas. Seu coração deve ter gelado, sua alma desabado, sua boca talvez tenha ficado seca. O homem que viera para pedir a morte de Mardoqueu agora se via obrigado a ser o arauto de sua exaltação. Aqui, o texto sagrado, com sua simplicidade cortante, revela uma das mais poderosas ironias divinas. Aquele que planejou o opróbrio foi forçado a se tornar o agente da honra. No mundo persa, ser levado a declarar publicamente a grandeza de um inimigo era uma humilhação sem medidas. Era como se Amã tivesse que colocar sobre si a própria vergonha que intentava lançar sobre Mardoqueu. E Amã, sem ter outra escolha, tomou a veste real e o cavalo e vestiu Mardoqueu, levando-o pelas ruas da praça principal da cidade, proclamando diante dele em alta voz: "Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." Imaginem a cena. Mardoqueu, ainda vestido com a honra real, em cima do cavalo, sendo conduzido pelo seu maior inimigo, enquanto a multidão assistia boquiaberta, sem entender direito o que estava acontecendo. O contraste é gritante. Mardoqueu, que até poucos dias atrás estava de pano de saco e cinza, chorando pela sentença de morte contra os judeus, agora é elevado à mais alta honra. Amã, que antes desfilava em glória, agora arrasta seus passos pesados e sua alma esmagada pela vergonha. Era como se o próprio céu estivesse reescrevendo os papéis. O texto continua mostrando que, terminado o cortejo, Mardoqueu voltou à porta do rei, ou seja, retornou ao seu posto de trabalho como se nada tivesse acontecido. Um gesto de humildade profunda. Mardoqueu não se deixou embriagar pela glória momentânea. Ele entendia que seu lugar era ali, firme, servindo, esperando no Senhor. A honra não o corrompeu, a promoção não o tirou da posição de servo fiel. Um exemplo que atravessa os séculos até hoje.
Amã, por outro lado, correu para casa, cabisbaixo e humilhado. A Bíblia descreve que ele cobriu a cabeça em sinal de vergonha e desesperança. No mundo antigo, cobrir a cabeça era uma expressão pública de luto, derrota interior, dor sem palavras. Chegando em casa, contou tudo o que lhe sucedera a Zeres, sua esposa, e aos seus amigos mais íntimos. Aqueles mesmos que, poucos dias antes, o aconselharam a levantar a forca para Mardoqueu, agora mudam completamente o tom. Zeres, com uma frieza cortante, declara: se Mardoqueu, perante quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ela reconhece algo que Amã, em sua cegueira arrogante, havia ignorado. O Deus dos judeus é o Deus vivo, e lutar contra ele é luta perdida. No fundo, Zeres profetizou a derrocada de Amã, ainda que não soubesse o quanto suas palavras eram certeiras. Esse pequeno diálogo entre Amã e sua esposa, quase escondido no texto, é um dos momentos mais poderosos do capítulo. Revela que o mundo pagão, mesmo sem confessar o Deus verdadeiro, reconhecia o poder invisível que protegia o povo judeu. Um eco distante dos feitos que haviam abalado o Egito nos tempos de Moisés, dos prodígios no deserto, da tomada de Canaã sob Josué. É interessante pensar que na cultura persa, sonhos, sinais e augúrios eram levados muito a sério. Uma queda repentina como a de Amã não era vista como acaso, mas como mensagem dos deuses. Por isso, ao ver que Mardoqueu era judeu e que Amã começava a cair diante dele, seus amigos interpretaram aquilo como o prenúncio inevitável da sua ruína completa. Mal Amã termina de ouvir essas palavras amargas, batem à sua porta. Vieram buscá-lo às pressas para o segundo banquete que a rainha Ester havia preparado. Não lhe dão tempo para respirar, para se recompor, para maquinar. Ele é levado às pressas, como um condenado a caminho do julgamento. No ritmo acelerado do texto, percebemos que os eventos que Deus arquitetou estavam deslizando rapidamente para a da final de Amã. Suzã, a cidade imperial, ainda acordava com os rumores da estranha procissão que vira Mardoqueu ser honrado e Amã arrastando o cavalo. O burburinho corria pelas vielas de pedra, pelos corredores do palácio, pelos mercados apinhados. Todos sentiam que algo grande estava para acontecer. Era como aquele momento antes da tempestade, em que o céu se fecha, o vento para e a criação segura a respiração. Todo o cenário agora estava montado para a grande virada que mudaria o destino de um povo inteiro. A mão de Deus, firme e precisa, desenhava o curso da história não com trovões nem com terremotos, mas com a misteriosa sinfonia das circunstâncias que, humanamente falando, pareceriam mera coincidência. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre como o Deus invisível, mas absolutamente soberano, move cada peça da história com precisão inigualável, como vimos no capítulo 6 do livro de Ester. Conversamos sobre aquela madrugada incomum em que o sono do rei Assuero fugiu e essa insônia aparentemente banal se revelou parte de um plano eterno de livramento e exaltação. Vimos que enquanto Mardoqueu continuava fiel no seu posto, mesmo sem recompensa, Deus já estava preparando a sua honra. Meditamos sobre como a leitura dos registros reais naquela noite foi muito mais do que uma simples distração. Foi o fio puxado pela mão de Deus para revelar uma omissão e corrigir uma injustiça. Refletimos como até mesmo os gestos e decisões dos grandes da terra, como Assuero e Amã, estão debaixo da regência silenciosa do Senhor dos céus. Aprendemos também, com riqueza de detalhes, como Amã, símbolo da arrogância e da soberba humanas, foi forçado a conduzir o cortejo de honra daquele que pretendia destruir. A ironia dessa cena tão viva e poderosa nos ensinou que Deus sabe reverter a maldade dos homens em triunfo para os seus servos, mostrando que a honra e o livramento vêm de onde menos esperamos, no tempo perfeito de Deus. Discutimos o comportamento de Mardoqueu, que ao ser exaltado retornou humildemente ao seu posto de trabalho, sem deixar que a glória o corrompesse. E olhamos para a reação amarga de Amã, vendo como a arrogância pode rapidamente dar lugar à vergonha, e como até mesmo os ímpios reconhecem diante dos sinais que lutar contra os planos de Deus é batalha perdida. Através do desenrolar dos acontecimentos, fomos lembrados que Deus nunca se atrasa, e mesmo quando Ele parece em silêncio, está orquestrando tudo em favor dos que o amam e confiam nele. Cada detalhe, o sono do rei, o registro lido, a chegada de Amã, as palavras de Zeres, foi usado como instrumentos em suas mãos para a preservação de seu povo. Que essa narrativa fortaleça nossa fé
e nos ajude a confiar de todo o nosso coração que enquanto servimos com fidelidade, mesmo quando o reconhecimento parece distante, Deus está agindo nos bastidores da nossa história. E quando chegar o tempo dele, aquilo que hoje é lágrima e luto se transformará em honra e celebração para a glória do seu nome. Glórias sejam dadas ao Deus que nunca dorme e nunca falha. Texto e produção Douglas Vieira. Faixa por Pixabay and Inspire 90 BPM. Voz por ChatGPT 4.5 tipo Vale. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça, todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. E você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.